Será mesmo que lidar com a comissão gestora do seu projeto é mesmo tão complicado? Eu sou o Tito Santana e vem comigo que vamos simplificar o terceiro setor. Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a execução do seu projeto, melhor de tudo, sobre o monitoramento do seu projeto. Previsto em lei, dentro do marco regulatório das organizações da sociedade civil, a lei que a gente tanto já conversou, né, a 13.019, né, que foi redigida em 2015, tem vários decretos estaduais, tem atos normativos setoriais e por aí vai. Né, é uma lei que veio para simplificar um pouco essa tratativa que existe entre o terceiro setor e o primeiro setor, no que tange acesso a recursos públicos ou não, para você realizar um determinado projeto pautado em políticas públicas desenvolvidas pelo próprio governo. O que a gente tem que falar aqui hoje é o seguinte: você vai fazer isso tudo sem ninguém observar, sem ninguém te monitorar? Não, na própria lei, na própria íntegra da legislação, a gente vê menções excessivas falando um pouco sobre a comissão de monitoramento e avaliação, comissão gestora do seu projeto. É muito importante que você entenda que existem pessoas que são designadas para monitorar o processo do seu projeto. Você tem duas formas de prestar contas do seu projeto. Você tem que prestar contas quanto o mérito, né, a execução do seu objeto, aquilo que você propôs se de fato ele foi concluído, e principalmente aquelas despesas que você preveu, aqueles custeios que você preveu, né, ou investimentos que você preveu no seu projeto, eles foram cumpridos conforme organizado e aprovado, né, pela administração pública. A administração pública indica pessoas, servidores públicos para te monitorar e melhor de tudo, né, para gerar um sentimento de parceria ali, né, contigo, fazendo às vezes um termo aditivo, um apostilamento do seu projeto para que ele seja mais compatível com a realidade. Mas isso acontece? Nem sempre. Nós temos muitas dificuldades de encontrar gestores competentes na gestão pública de um modo geral, né? Porque às vezes os gestores não fazem nem ideia o porquê que eles estão naquele papel ou o que aquele papel tem que desempenhar e eles não se envolvem. Muitas das vezes eles não vão monitorar, eles não acompanham as atividades, eles não questionam as entidades, eles não sugerem alterações das entidades, eles não perguntam à entidade o que está acontecendo, né? Então eles não fazem esse sentido de acompanhamento. E aí é onde tudo desanda, porque chega no final do projeto ele vai emitir um relatório de coisas que ele não faz ideia se aconteceu ou não. Isso a gente vê isso acontecendo muito. E quando chega na mesa de alguém que vai avaliar a sua prestação de contas, ele vai questionar muita coisa porque não houve às vezes um relatório competente da comissão gestora, né, e que em lei você precisa apresentar apenas quando exigido, né, uma certa documentação. Claro que você tem que reter aquela documentação por 10 anos de prestação de contas, de tudo, mas você não precisa enviar prontamente toda essa documentação a depender, né, do nível que você estiver executando o seu projeto. Claro que você tem que observar os níveis, né, de execução. Se você estiver executando um projeto a nível federal, você está usando um sistema, você tem outras métricas, mas a via de regra, quando você executa um projeto a nível estadual, municipal, né, ou distrital, você não tem essa obrigatoriedade de apresentar toda a documentação de prestação de contas até determinado valor, né, e sempre guardar essa documentação para que no futuro de até 10 anos você seja exigido e então você apresenta. E isso muitas vezes acontece justamente porque a comissão que é responsável por monitorar aquilo e dar o parecer dizendo se você cumpriu ou não o objeto que você havia proposto, né, muitas das vezes ela não faz um relatório competente, não consegue comprovar, não consegue atestar que você cumpriu porque não fez o monitoramento. Então tem muita entidade que foge. Quando ela vê um gestor, quando ela entende o papel daquele gestor, daquela comissão gestora, ela já fica com medo, ela fica apreensiva. Nossa, ele vai na minha atividade, eu tenho que fazer tudo diferente, que não sei o que, eu tenho que bajular o cara ou a moça. E isso é um pouco complicado, porque isso deixa você numa situação muito vulnerável, deixa você em uma situação de como se você não estivesse fazendo o trabalho bem feito, e quando a pessoa aparece, você mostra uma realidade totalmente diferente do que é aquela vivida, né? Então, cuidado, não precisa você ter esse medo. A primeira coisa que a gente faz, que a gente sugere para as entidades, é que elas entrem em contato com os gestores. Até mesmo existem situações que você entra em contato, você pode entrar em contato mesmo antes dos gestores saberem que eles são gestores, né, serem oficializados pela secretaria ou pelo órgão competente de execução daquele projeto. Então o que a gente sugere é sempre você entrar em contato, se apresentar, falar quem é a instituição, marcar uma reunião e assim por diante. Muitas das pastas de administração pública, da administração pública como um todo, elas incitam a entidade a uma reunião junto com os gestores e às vezes até o diretor ou o gerente de um determinado setor que é o responsável por aquela
aquela execução de projeto. E isso acontece, é muito bom, né? As pessoas ficam morrendo de medo, mas é muito tranquilo, é muito bom. E em hipótese alguma, gente, tente subornar de algum modo o seu gestor. Você não sabe quem ele é, você não sabe como ele interpreta as coisas, ele pode entender muito mal, ou de fato pode ser uma medida muito errada, e você acaba perdendo, jogando por água abaixo a execução do seu projeto, tendo que fazer uma tomada de contas especiais e quem sabe devolver o recurso, né, ao erário. E isso é muito complicado. Imagina você executando um projeto de 100 mil reais, 200 mil reais e assim por diante, você tendo que devolver o dinheiro de forma integral para a administração pública porque você às vezes fez um deslizezinho. Então o que você deve fazer com a comissão gestora é sempre manter um sentimento de parceria, até porque a lei prevê isso. Você estabelecendo um sentimento de parceria, dando abertura para que a comissão te acompanhe, e não só acompanhe, mas participe das atividades de forma mais ativa, você vai gerar um bem-estar, vai gerar uma situação onde você vai conseguir cumprir o seu objeto, mostrando a competência para tal, né? E no final das contas não vai ter problema algum com sua prestação de contas, porque o gestor ele não vai economizar palavras para dizer que você de fato tem feito com prometido. Claro que nós encontramos gestores dos mais tipos de temperamento, e aí se você, meu amigo, encontrou ou minha amiga encontrou um gestor que está de extremo mau humor há muito tempo, uma pessoa extremamente hostil, você tem um problema, né? E aí você pode recorrer a instâncias superiores, tentar conversar com o gestor, falar com o presidente da comissão, e se ele for o presidente da comissão, quem sabe falar com o responsável pelo setor, né, o responsável pelaquela designação da comissão, e mencionar, né, retratar o que está acontecendo, porque isso pode sim e vai te prejudicar no futuro. Então observe sempre quem são os gestores, não fuja deles, porque se você fugir deles, você não vai reconhecê-los, né, como parceiros, e pior, você não sabe qual que é a medida que ele pode tomar ao fim do seu projeto, tá bom? Gente, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, clique em gostei. Se não é inscrito do canal ainda, se inscreve. Se já é inscrito, já ativa o sininho, assim você vai receber notificações dos vídeos futuros. Aqui, né, na nossa descrição, nós temos diversos links que podem contribuir para você ter acesso a mais informações, como por exemplo os nossos redes sociais e também no nosso blog, fora o nosso WhatsApp, que por lá a gente pode tirar dúvidas bem pontuais da sua realidade. Se tem alguma sugestão de vídeo, já deixa nos comentários, é muito importante para a gente continuar produzindo conteúdo, diversificando um pouco o nosso canal e trazendo, né, aquele conteúdo que todo mundo quer, tá bom? Gente, fico por aqui, até a próxima, fui!